A paz do Senhor, queridos irmãos, uma boa noite. Estamos iniciando mais uma live para a congregação da Cadig Centro e os irmãos que muitas vezes têm nos acompanhado nos cultos pela internet. Vamos nesse momento fazer uma oração, agradecer a Deus por esse dia, pelas vitórias que Ele tem nos concedido e por todas as bênçãos, irmãos, que até agora o Senhor tem nos dado, pela proteção, por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor receba neste momento, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor a Ti. Em primeiro lugar, eu quero Te engrandecer, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor, quer seja cometido por atos, pensamentos, palavras, intenção do coração. Ó Senhor amado, tudo aquilo, Senhor amado, que possa ter desagradado, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar. Conduza-nos neste momento, ó Senhor amado, para que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Teu Santo Espírito e que Teu Espírito Santo nesta noite fale poderosamente através, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Está conosco aqui a missionária Adriana, estará louvando ao Senhor com os hinos da harpa. A paz do Senhor para todos, que o Senhor Jesus entre na tua casa, na tua vida, alegre o teu coração nesta noite, né? Que mais um dia nos fez o Senhor, mais uma oportunidade Ele tem nos dado para estar na sua presença, para louvar o seu nome. E isso é muito bom. Vamos louvar o hino 258 da nossa harpa cristã? Nós estamos também, irmãos, transmitido para o nosso grupo de WhatsApp da igreja. Hino 258 da nossa harpa cristã. Um salvado meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu Glória tive, a Jesus. Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com anjos e santos no céu. Em hinos de glórias eu entoarei aquele que por mim morreu. Na
rocha eterna, firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Vamos louvar ainda com o hino 296, no jardim. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém. Glória a Deus. Pode louvar mais um. Vamos louvar o hino 304 ainda da nossa harpa cristã. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Aleluia! Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar.
pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer, o meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos trazer uma porção da palavra de Deus. É um texto muito conhecido, que é a filha de Jairo. É sobre a filha de Jairo. E no mesmo texto tem a mulher que tinha o fluxo de sangue. É em Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 42, que diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é:
menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Queridos irmãos, esse texto, essa história da filha de Jairo, ela está entrelaçada de outro acontecimento, de outro milagre, que os irmãos conhecem muito bem, que é o milagre da mulher do fluxo de sangue, onde o texto diz que ela estava há 12 anos com fluxo constante de sangue. E pela lei judaica, a mulher, quando ela tem o fluxo de sangue, ela é tida como impura e ela não poderia frequentar alguns ambientes e ela deveria estar marginalizada, ou seja, à margem da sociedade. Ela não deveria estar no meio do povo. E sendo que esta mulher, ela estava no meio da multidão, ela estava oculta ainda aos olhos dos que estavam em torno de Jesus, mas não estava oculta aos olhos de Jesus. Mas aparentemente aos olhos dos homens, apenas Jairo era o fator principal da caminhada de Jesus até a casa de Jairo. Jairo era a peça principal nesse trajeto. E nós vemos duas histórias de fé, né? Nós vemos duas histórias de fé. O texto, Jairo ele diz que a filha dele estava moribunda. E quando encontra-se esse termo moribundo, é porque estava muito enfermo e a ponto de morrer, falecer. Eu retirei o óculos, que alguns dos irmãos pensavam que era óculos escuro de sol, mas não, esse é óculos de grau, tá, irmãos? É para a proteção dos meus olhos, que eu tenho fotofobia. Mas o que acontece, queridos irmãos? Jairo, ele tinha fé que Jesus ia dar o milagre dele, Jesus ia atender, Jesus ia curar a filha dele. E o interessante é que no meio do caminho houve outra necessidade, sendo que ela era inesperada para os homens, mas não para Jesus. Jesus, ele não despede ninguém de mão vazia, e muito menos aqueles que tocam nele pela fé. E os irmãos conhecem muito bem a história, não gostaria de me prender a história da mulher do fluxo de sangue, e no final ela tocou e Jesus recebeu o seu milagre. E após ela receber o seu milagre, e Jesus dá uma palavra para ela: minha filha, a tua fé te salvou. E a fé, ela salva. A fé, ela salva o homem do pecado. A fé, ela salva o homem do inferno. A fé, ela faz o homem atingir posições, faz o homem conquistar, faz o homem derrubar, faz o homem ele se tornar grande guerreiro em ambientes aonde tudo é desfavorável para ele. Faz o homem andar em terra seca, aonde o mar ele o cerca. A fé faz o homem entrar na fornalha de fogo, crendo que o Deus vivo o livrará da fornalha de fogo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o de Jacó, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a fé salvou aquela mulher, sendo que quando Jesus terminou de falar com aquela senhora e ela se estancar do seu sangue, observe que alguém se aproxima de Jairo e diz assim: Jairo, não adianta mais, não incomode mais o mestre, a tua filha está morta. Eu não vejo em nenhuma parte desse texto, irmãos, Jairo chegou para Jesus e disse que a filha dele estava moribunda,
E o desenrolar desse texto da mulher do fluxo de sangue, aparentemente ele parece ser curto, mas existe um momento muito extenso, uma conversa, o milagre, a multidão. Então não foi de uma hora para outra. Mas Jairo não desistiu de ir acompanhar Jesus. Jesus mandou ele ir até a casa de Jairo. Jesus ia até a casa de Jairo e Jairo ficou ali esperando no Senhor. Quando eu vejo Jairo esperando no Senhor, eu me lembro do Salmo 40, onde o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. E o servo de Deus tem que esperar com paciência. Paciência. E eu gostaria de falar hoje sobre a fé. Porque o que moveu Jairo foi a fé. O que moveu Jairo naquela situação foi a fé. Mas o que é fé? Eu separei aqui Hebreus 11:1, que diz a definição da fé. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Já imaginou? Você não vê, mas é prova. A fé prova que existe. Você não está vendo a tua vitória, mas pela fé você já recebeu em tuas mãos. A fé, ela move a mão de Deus. Aonde está a origem da fé? De onde vem a fé? Ah, pastor, a fé vem do meu coração, evangelista Sandro. A fé está dentro de mim. Mas antes de estar dentro de você, de onde vem a fé? Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. Pela graça sois salvo. Isto não vem de vós. Olha só. Pela graça sois salvos mediante a fé. Olha só. Hebreus 2:8 diz. Correção. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Preste atenção. Isto não vem de vós. É dom de Deus. De onde vem a fé? De Deus. É um dom de Deus. A fé vem de Deus para o teu coração. Existe vários tipos de fé, tamanho de fé. Existe uma fé pequena, existe a fé grande e existe uma fé muito grande. É tão grande que não tem como dimensionar. Que Jesus, em uma certa feita, usou a expressão tanta. Olha só, pequena fé. Os discípulos estavam no mar com Jesus, no barquinho, no mar da Galileia. E veio a agitação das ondas e quase o mar colocou aquela embarcação a pique. E eles procuraram Jesus e disseram: mestre, não se te dá que morramos? Jesus levantou, acalmou o mar, repreendeu o vento e no final ele disse: homens de pequena fé. Existem pessoas de pequena fé. Isso não quer dizer que a fé continuará a ser pequena, porque a fé, ela é exercitada. Nesses dias que nós estamos, irmãos, passando, nós temos visto que muitas pessoas temerosas, outras desanimadas, outras apavoradas. E o perigo está aí, porque aonde existe desânimo, há ausência de fé. Aonde existe pavor, há ausência de fé. Aonde existe medo, há ausência de fé. Quando Golias se apresentou durante 40 dias diante do exército de Israel, não apareceu ninguém para combater Golias. Ficaram apavorados, ninguém queria, ficaram com medo. E aonde existe medo, aonde existe pavor do gigante, não há fé. Por isso que o Davizinho chegou e disse: tu vem para mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso? Fé. Que o Senhor estava com ele. Glória a Deus. Fé. Então, o pavor e o medo é ausência de fé.
assim como o desânimo também. O desânimo, e quando vem o desânimo também vem a fraqueza, não dá vontade de caminhar, não dá vontade de cantar, não dá vontade de louvar, não se ajoelha mais, desânimo, olha, eu estou tão desanimado. E é isso que o diabo faz. Primeira coisa que o diabo faz para derrubar o crente é colocar desânimo, é colocar fraqueza, para que através disso ele não tenha mais fé. E não tendo mais fé, ele é presa fácil para Satanás. Porque a fé, irmãos, ele entra no nosso coração através dos ouvidos. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Sai do coração de Deus, através da palavra, e entra nos nossos ouvidos e vem para o nosso coração. E como tirar a fé do coração? Desânimos. Satanás, ele descobriu a arma. Quando Moisés morreu, em Josué, no capítulo 1, versículo 1, está escrito lá: Josué, filho de Num, Moisés, meu servo, é morto, portanto, levanta-te. Sabe por quê? Porque ele estava desanimado, fraco, triste. São as consequências da ausência de fé. E quando a pessoa encontra-se dessa forma, ela está prostrada. E Deus, ele não quer nenhum servo dele prostrado. Deus não quer nenhum servo deles caído. Deus não quer nenhum servo dele parado. Porque nós não fomos chamados para estar parado. Nós fomos chamados. Nós fomos chamados para estar na batalha, para estar na peleja, para estar na guerra espiritual, para estar buscando ao Deus de Israel. E aí vem a exortação de Deus para Josué: portanto, levanta-te. Quando ele fala levanta-te, eu me lembro em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Mas o interessante é que Deus falou para ele ficar de pé, mas o versículo 2 diz: então entrou o Espírito de Deus e me pôs de pé. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que Ezequiel, quando ouviu Deus mandando ele ficar de pé, ele teve vontade de ficar de pé, mas ele não conseguiu. Mas o Espírito de Deus entrou nele e ele ficou de pé. Quantas vezes nós temos vontade, irmãos, mas não conseguimos? Mas aí vem o segredo de você pedir a Deus, chamar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai te colocar de pé. Ele vai te levantar, porque o Espírito Santo, ele nos ouve. Quantas vezes nós deixamos de ganhar batalhas, de ganhar lutas, de ser abençoados, simplesmente porque não abrimos a nossa boca. Nós não abrimos a nossa boca para ouvir e para ver a grande mão de Deus operando na nossa vida. Nós não abrimos a nossa boca para clamar aos céus e vermos a poderosa mão de Deus agindo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Hoje mesmo eu fiz uma oração, ontem eu fiz uma oração ao Senhor. Senhor, permita-me, Senhor, que amanhã aconteça isso, isso e isso, porque se acontecer isso, eu estarei fazendo isso. É um segredo meu com Deus. E para minha surpresa, Deus atendeu a minha oração. E a Bíblia fala que aquilo que você promete, Eclesiastes capítulo 5, você não pode deixar de fazer. E porque você não pode dizer diante do anjo de Deus que foi engano aquilo que você prometeu. E a gente tem que cumprir aquele plano que a gente prometeu a Deus, o pacto que a gente prometeu a Deus. Mas o que eu acho interessante é que depois de Josué ficar de pé, o Senhor falou para Josué: esforça-te. Ele estava sem força. Deus fala: esforça-te e tem bom ânimo. Aí o Senhor repete mais uma vez para ele: esforça-te
e tem muito bom ânimo. Sabe o que é muito? Muito. Muito bom ânimo. Porque a ausência de fé traz desânimo. A ausência de fé deixa você fraco. A ausência de fé faz você perder batalha. Então, é tempo de levantar a cabeça. É tempo de erguer-se. Olhar para o horizonte, olhar para cima e lembrar que a tua salvação vem do céu. Aí eu falei de pessoas que têm pequena fé. Existem pessoas que têm grande fé. A Bíblia relata da mulher, a mulher Sirofenícia. Era uma mulher cananeia. Ela estava com a sua filha miseravelmente endemoniada. Ela pediu ao Senhor: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha, irmão, eu já vi pessoas endemoniadas. Eu já vi casos de demônio pegando pessoas e sendo liberta. Mas este caso era um caso bem peculiar, porque a mãe disse: a minha filha está miseravelmente endemoniada. E para aquela mãe sair dentro de casa e correr atrás de Jesus, é porque o negócio era grave. E Jesus fez um teste com aquela mulher, provou o coração dela e disse assim: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque era uma expressão, cachorrinho era uma expressão utilizada para... e era comum naquela época, na cultura daquela época, aquele que não era judeu era chamado de cachorrinho, cão. E isso não vou me prender a esse termo, porque senão eu saio da mensagem. Mas o que eu quero dizer é que aquela mulher, ela não se deteve com aquela barreira. Ela não parou nas palavras de Jesus. No entanto, ela se humilhou e disse: meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos do seu Senhor. E Jesus virou-se para ela e disse: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ela não era judeia. Ela não era de Israel. Ela não era daquela cidade. Entretanto, Jesus disse que a fé dela era grande, porque ela venceu os obstáculos, ela se esforçou para chegar até ali e alcançar a sua vitória. E Jesus libertou aquela menina. Existe fé que é muito grande, é tão grande que não tem nem medida. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 7, versículo 9, quando o centurião, ele foi até Jesus e disse: Senhor, o meu servo está enfermo. Jesus levantou-se e foi atender aquele homem. O centurião, irmãos, para quem talvez não saiba, a palavra centurião, ela quer dizer que ele era um comandante de 100 homens. Ele era um comandante de 100 homens. Ali estavam soldados, de repente sargentos, tenentes, ele era um comandante. E ele chegou para Jesus e pediu ao Senhor para ter misericórdia do seu. Ele se humilhou. Aquela autoridade, ela desceu até os pés de Jesus. Eu nunca vi ninguém descer aos pés de Jesus e não receber vitória. Aquele que desce aos pés do Senhor, ele sobe com a vitória. Descer aos pés de Jesus é maravilhoso. Derramar as lágrimas quentes aos pés do Senhor, porque Ele seca as nossas lágrimas. Ele olha os nossos problemas com carinho. Jesus, Ele olhou para aquele homem com um olhar de amor e levantou-se e disse: eu vou contigo. E aquele homem, reconhecendo a autoridade de Jesus, a santidade de Jesus, e sabendo o meio em que ele vivia e que ele não era um homem santo, ele disse: não, meu Senhor,
Eu não sou digno que tu entre na minha casa. Basta apenas uma palavra tua, porque eu também sou homem, sou uma autoridade. E eu digo aos meus homens, vai, e eles vão. E eu digo, ele vem. E só uma palavra tua, e meu servo ficará curado. E o texto diz que Jesus vira-se para os seus discípulos e diz a seguinte expressão: eu não encontrei em todo Israel tanta fé. Jesus nem falou que era pequena, nem falou que era grande, nem falou que era muito grande. Tanta. Ele não mediu. Era muita fé que aquele homem tinha. E Jesus falou, vai, e será feito conforme a tua palavra. E quando aquele homem chegou em casa, o seu servo estava curado. Mas, queridos irmãos, porque a fé, ela agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma pessoa sem fé, ela não está agradando a Deus. Você tem que ter fé que Deus é poderoso para prover a sua casa. Você tem que ter fé que Deus é poderoso para sustentar a tua vida. Você tem que ter fé que Deus é poderoso para guardar o teu lar. Você tem que ter fé que Deus é poderoso para livrar todos os caminhos maus que surgem no teu caminho e da tua família. Não tem como chegar até Deus sem fé. Então, o homem que tem fé, ele conquista o coração de Deus. O homem que tem fé, ele atrai a atenção de Deus. O homem e a mulher que tem fé, Deus, ele dá um grande sorriso para ele. Porque o homem ou a mulher com fé, ele agrada o coração de Deus. É como um filho que honra o pai, e o pai olha para o seu filho e se alegra com o seu filho pelo comportamento que o seu filho teve de honrar o seu pai. Deus, ele honra a quem honra ele. E Deus se agrada, irmãos, e quando Deus se agrada, algo de extraordinário acontece em nossa vida. Aí fica um conselho: você quer agradar a Deus? Você quer agradar o coração de Deus? Então, irmãos, tenha fé. Sendo que, na história que nós lemos hoje, que foi a história de Jairo, observe, queridos irmãos, que Jesus chegou, quando acabou, como eu já falei, quando acabou o milagre da mulher do fluxo de sangue, alguém disse para Jairo, olha, não incomode mais o mestre, porque a menina já está morta. E Jesus virou-se para Jairo e disse, não temas, crê. Sabe o que é crer? Tenha fé. Somente tenha fé. Porque um homem sem fé, uma mulher sem fé, irmãos, primeiro, que quem não crê em Jesus Cristo não será condenado, já está condenado. Se partir hoje para a eternidade e não crê em Jesus, já está condenado. Que isso, pastor? Que isso, evangelista Sandro? De onde o senhor está tirando isso? A palavra de Deus fala isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, quem não crê no Senhor Jesus Cristo, quem não tem fé no Senhor Jesus Cristo, não será condenado. A Bíblia fala que ele já está com um processo de condenação em andamento. Então, nesse momento, o Senhor confia em nós que nós devemos crer que Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos dar a vitória. Pode tudo estar desfavorável em nossa vida, mas nós devemos ter fé que Ele vai nos dar a vitória. Pode tudo estar contrário, mas nós devemos ter fé que Ele está agindo a nosso favor.
Pode, às vezes, nós nos sentimos solitário, às vezes sozinho, às vezes até incomodado com a grande luta que surge em nossa vida. Mas nós devemos ter fé que Ele está ao nosso lado e Ele está agindo ao nosso favor. Lembra-te do que eu falei há pouco tempo? Que quando a fé acaba, vem um desânimo. Quando a fé acaba, a força se vai. E eu falei que o Senhor exortou a Josué: esforça-te e tem muito bom ânimo. Mas esse texto me chama a atenção e é ali que eu queria parar, nesse texto. Eu falei a fé agrada a Deus, eu falei da definição da fé, eu falei que a fé, a origem é no coração de Deus, porque é um dom de Deus, não vem de nós, é um dom de Deus. Eu falei que vem de Deus, mas como entra no nosso coração? Através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas agora eu gostaria de trazer a mensagem praticamente de hoje, que é o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. O versículo 37 do capítulo 5 de Marcos. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E olha só o que aconteceu mais. O versículo de número 40. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, ou seja, tirou todo mundo de dentro e tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com eles estavam. Quem com ele estava? Pedro, Tiago e João. E entrou onde a menina estava deitado. Ou seja, todos aqueles ficaram rindo, todos os incrédulos ficaram de fora. O que eu aprendo com esse texto? Que quem não tem fé fica de fora do milagre. Quem não tem fé não vê Jesus agindo. Quem não tem fé não vê a poderosa mão de Deus trabalhando. Quem não tem fé não vê o seu milagre se realizando na sua vida, no seu lar, na sua casa. Só participa do grande milagre ao lado de Jesus quem tem fé. Não duvide, creia tão somente. Porque a tua pequena fé, ela pode trazer um milagre. A tua grande fé pode trazer um grande milagre. Agora imagine, se você tiver muita fé. Grandes coisas o Senhor, Ele vai fazer na tua casa, na tua vida, no teu lar, na tua parentela, na tua vida profissional, na tua vida espiritual, no teu ministério, se você tiver fé. Creia tão somente. Eu me lembro quando eu era bem jovem, adolescente, e Deus usou alguém lá em Pernambuco e disse que Ele me enviaria para uma terra onde eu viajaria bastante, que Ele me levaria por outra terra, e lá no Nordeste naquela época, garoto, adolescente, e uma comunidade bastante humilde, jamais a gente imaginava que isso ia realizar na nossa vida. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu guardei aquela palavra. Irmãos, fica um conselho. Quando Deus fala, a gente tem que guardar no nosso coração. Eu não larguei tudo atrás de profecia e segui, não. Vou fazer agora, vou viajar lá para o Rio de Janeiro, para a casa dos parentes, porque Deus falou que eu ia para outra terra. Não! Deus vai cumprir tudo no tempo. E eu me lembro o último dia que eu saí de Pernambuco, quando o saudoso irmão Antônio, na sala da casa do meu pai, ele me pediu para eu dobrar o joelho. Quando eu e minha esposa nós dobramos o joelho, ele colocou a mão sobre nós e Deus usou a boca dele e disse: eu irei contigo por onde quer que andares. E eu criei, guardei no meu coração.
E tudo que Deus falou para mim, irmão, eu guardei no meu coração, porque Ele é fiel para cumprir. Fiel para cumprir na minha mocidade as promessas que Ele fez. Deus falou que ia te usar, irmãos, no louvor para pessoas ser curadas. Ele vai te usar no louvor para pessoas ser curadas. Se Ele te falou que vai te usar na palavra para libertar, para curar, para batizar com o Espírito Santo, Ele é fiel para cumprir a palavra na tua vida. Fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmão, já pensou dar 7 voltas em um grande muralha? E a Bíblia diz que em cima da muralha, para você ver a largura, passavam carros. A largura da muralha, como era grossa a muralha, como era extensa e como era larga. E Deus falou para o povo dar as voltas em torno do muro. Se fosse um homem natural, se fosse um homem comum, se fosse um homem terreno, ia chamar de louco, de maluco. Eu vou não. Vou fazer papel de bobo, ficar dando volta em torno do muro, não. E no final das voltas ainda diz assim, ó, vocês vão gritar. Já imaginou? Você dando volta em torno do muro e na última volta você gritar para um exército todo armado que estava por trás do muro muito largo? Mas o povo de Israel obedeceu pela fé e a muralha caiu. Se você obedecer à voz de Deus e crer tão somente naquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, você vai ver essa grande muralha cair diante de você. Você vai ver esse gigante que se levanta diante de você caindo. Mas você tem que ter fé. Tem um hino lá no Nordeste que era assim: chora nos pés do Senhor, derrama suas lágrimas quentes. Chora nos pés do Senhor, mostrando que és um crente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia que a tua vitória está chegando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, em dias tão difíceis, tão terríveis que nós estamos passando, quantas vezes, Senhor, o desânimo tem batido a nossa porta. Aleluia! Mas o teu Espírito tem nos sacudido, Senhor. Aleluia! E tem nos despertado que não é tempo de parar. Glória seja dada ao teu nome. Não é tempo, Senhor, de dormir, de tosquenejar. Ah, Deus, porque as trevas estão densas. Aleluia! Glória a Jesus. E quantos estão desapercebidos, Senhor? Mas desperta aqueles que estão dormindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para que possam enxergar o trabalhar da tua mão. Amancho Menehas. Na sua vida nessa noite. Senhor amado, toma, Senhor, neste momento e passa o bálsamo de Gileade naquela alma que está angustiada, naquele que está abatido, que o Senhor possa levantar neste momento. Restaura a fé, restaura a força, levanta o que está caído neste momento. Glória a Jesus, manifesta o teu poder.
manifesta a tua graça, que a unção do teu Espírito possa descer sobre esta vida nesta noite. Pai amado, toca desde a planta do pé ao alto da cabeça e mostra-te, Senhor, revela a tua face para o teu povo. Eu te suplico e invoco o teu santo nome, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Glória a Deus. A Assembleia de Deus de Iguaba Grande é uma igreja afirmada na palavra de Deus. Estenda tuas mãos, queridos irmãos, aonde você estiver. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga em voz alta: Amém! Glória a Jesus. Está encerrado nosso trabalho em nome de Jesus.